Presidente do Senado se reúne com o presidente do TSE e destaca a confiança nas urnas eletrônicas. Senadores vão debater em plenário projeto que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela ANS. E Senado ganha iluminação especial laranja na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Boa noite, hoje é segunda-feira, 22 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu na tarde de hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Pacheco destacou a confiança nas urnas eletrônicas e disse acreditar no clima de normalidade nas eleições. Durante coletiva na saída do encontro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse acreditar que as eleições de outubro vão ocorrer em um clima pacífico e democrático. O Congresso Nacional tem esse objetivo de demonstrar o respeito que tem à Justiça Eleitoral, a confiança que tem na Justiça Eleitoral, e é muito importante que se mantenha esse diálogo sadio, produtivo e para bem da sociedade brasileira, que nesse período eleitoral quer ter a confiança de que as instituições funcionam dentro dessa harmonia. O presidente do Senado ainda disse ter plena confiança de que o resultado das urnas eletrônicas serão respeitados. Tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos. Sobre as manifestações do dia 7 de setembro, a expectativa de Pacheco é de que elas sejam respeitosas e organizadas. O que nós esperamos é que haja manifestações ordeiras, pacíficas, legítimas, respeitamos tudo isso. E, naturalmente, que as questões de segurança em razão de eventuais excessos que possam acontecer por grupos que, não tenho dúvida, são minoritários, isso é papel das forças de segurança de cada um dos estados, através de suas polícias, com a força de segurança própria, poder inibir qualquer tipo de atitude que não seja democrática, que não seja republicana e que seja contrária ao que deve ser a natureza do 7 de setembro, que é realmente uma festa cívica em favor de todos os brasileiros. Amanhã, às 10 horas da manhã, os senadores vão fazer no plenário uma sessão temática sobre o projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse projeto já foi aprovado na Câmara e deve ser votado pelo Senado ainda este mês. Os planos de saúde são obrigados a cobrir mais de 3.300 procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde. A lista inclui consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos, órteses e próteses. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de saúde não devem cobrir qualquer tratamento que esteja fora dessa lista. A decisão provocou bastante polêmica, por acabar com a cobertura de pacientes que dependiam dos planos de saúde para outros tratamentos. Representantes do movimento de mães de autistas vieram ao Senado protestar contra a decisão do STJ. O STJ deu um balde de água fria em todas as famílias, dificultou o acesso à saúde, deu uma dificultada muito grande na hora da gente conseguir acesso via judicial. Porque se o rol é taxativo, não adianta a gente entrar na justiça, não é? Então, por exemplo, há 4 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico dos meus filhos, o plano de saúde negou dizendo que o rol é taxativo. Ok, a gente entrou na justiça e com 15 dias, veja como foi rápido, com 15 dias eu consegui eliminar e meu filho começou a fazer as terapias. E hoje meu filho é outra criança. Já é a 7ª vez que eu venho a Brasília. Além de ser um custo muito alto com passagens, né, nós já viemos em ônibus também, tem um desgaste emocional e também a involução da minha filha, né? Então, assim, é claro, vale a pena lutar pela PL, porque ela dá uma estabilidade na saúde, na vida da minha filha e de tantas outras vidas que a minha filha também representa, mas é muito cansativo, é desgastante. Então, o que eu mais quero hoje é que nós tenhamos uma celeridade nisso, que a vida tem pressa, a gente precisa de fato que essa situação se resolva. A proposta que chegou ao Senado, já aprovada pela Câmara,
cria hipóteses de cobertura fora do rol de procedimentos da agência. O objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser excluídos dos planos de saúde. O Senado vai fazer sessão de debates temáticos para discutir o projeto. A proposta determina que o procedimento não previsto no rol da ANS deve ser autorizado se existir comprovação de eficácia dele, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Se houver recomendação de adoção do procedimento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Se pelo menos um órgão de avaliação internacional recomendar o tratamento para seus cidadãos. A lista deve ser atualizada pela ANS a cada incorporação e serve de referência para planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999. É importante que, indo direto ao plenário, haja ao menos uma sessão de debates para poder ouvir a sociedade e os segmentos em torno desse projeto e ainda no mês de agosto ele seja deliberado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. Foram convidados para essa sessão temática no plenário sobre planos de saúde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e representantes da ANS, da Associação Brasileira de Planos de Saúde, da Federação Nacional de Saúde Suplementar, de universidades, de hospitais e de movimentos da sociedade civil, além de médicos e especialistas. Um seminário promovido pela Esfera Brasil, em São Paulo, reuniu na sexta-feira representantes dos 3 poderes da República para debater o equilíbrio das instituições brasileiras. A Esfera Brasil é uma organização de empresários e empreendedores criada para desenvolver o pensamento e o diálogo sobre o país. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, falou da necessidade de um pacto entre os poderes para superar crises e viabilizar as reformas necessárias ao Brasil. A necessidade de um pacto entre os poderes para enfrentar as reformas da Previdência, tributária, administrativa, segurança, a questão do combate à corrupção e a questão da desburocratização. Nós precisamos destravar esse país. E é com diálogo que nós vamos fazê-lo. Os presidentes das 2 casas do Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, reafirmaram a confiança na maturidade da democracia brasileira e de suas instituições. Neste momento de uma dicotomia tanto eleitoral como econômica, polarização gigantesca, a gente sempre tem a oportunidade de reafirmar que a nossa democracia é forte, as nossas instituições, elas são consagradas. O papel do Legislativo de garantir à sociedade brasileira ao Brasil que no dia 1º de janeiro de 2023 será dada posse ao eleito pela vontade popular. Então é o cumprimento de cada papel, de cada poder é que faz se constituir aquilo que nós buscamos constantemente, que é o equilíbrio entre esses poderes, que é muito fácil de ser dirimidos os conflitos através de um manual. E esse manual é a Constituição Federal de 1988, com as suas muitas modificações ao longo do tempo, mais de 100 emendas constitucionais, mas que é a lei maior que deve reger a relação entre esses poderes. Pelo Poder Executivo, falou o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele fez um apelo para que as crises sejam deixadas de lado. Demonstrou confiança no processo eleitoral, que o resultado será o melhor para o país. Às vezes se quer fabricar crises onde elas não existem. E nós vamos sair de um processo eleitoral que eu não tenho dúvida que o nosso país vai avançar, não vai retroceder. E é isso que nós queremos. A sociedade brasileira vai ter a maturidade de fazer a sua escolha. O processo eleitoral está iniciando agora. E eu não tenho dúvida que a população brasileira irá tomar uma decisão soberana e será respeitada por todos nós. Ao comentar a questão da judicialização, como se chama o processo de levar questões políticas a serem decididas pela Justiça, Rodrigo Pacheco defendeu freios legais para se evitar esse tipo de situação. Esta provocação, que é fruto dessa judicialização constante da política, é algo que pode ser contido por instrumentos que possam constituir freios em relação a isso e colocar, e essa é uma ótica que tenho e que defendo, o Supremo Tribunal Federal na discussão dos grandes temas nacionais, sobretudo aqueles de índole constitucional, para se evitar que a Suprema Corte possa ter contato sobre todos os conflitos sociais. Rodrigo Pacheco também
também destacou o papel da imprensa e alertou para o cuidado com as redes sociais, de modo que não venham a ser fonte de desinformação. Essa rede social não pode substituir as fontes de informação que são formais da imprensa, que é formada por profissionais que têm conhecimento técnico, que têm limites éticos de apuração das informações. O Senado criou um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um projeto de lei para atualizar a parte do Código Penal que trata dos crimes contra a dignidade sexual. O prazo de conclusão da tarefa será de 30 dias a partir da instalação do grupo e a participação dos senadores não será remunerada. A elaboração da proposta deverá ser baseada em projetos de lei que já são analisados no Congresso. O grupo vai ser composto por 5 senadores e 4 senadoras. O objetivo é elaborar um projeto de reforma da parte do Código Penal que trata dos crimes contra a dignidade sexual. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai presidir o grupo. No documento, assinado por Pacheco, que autorizou a criação do grupo, o parlamentar apontou a relevância do debate público sobre o tema e a necessidade de tomada de medidas concretas. A cofundadora do Instituto Retomar falou sobre o assunto. O nosso Código Penal ele é de 1940, ele é extremamente antigo, tá? Em 2009, houve um marco nos crimes contra a dignidade sexual, realmente um capítulo dedicado e adaptado para a proteção das mulheres, e de lá para cá outras evoluções. Por exemplo, em 2018 foi tipificado o crime de importunação sexual, também o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Então, o código ele vai avançando, ele vai sendo reformado conforme o avanço da sociedade, o que é normal. Hoje, 4 anos depois, de 2018, hoje a gente está em 2022, me parece totalmente normal estudar novamente esse código, estudar novamente o cenário da sociedade e propor reformas e melhorias. Entre os projetos que estão em tramitação e vão fazer parte da análise do grupo, estão os que aumentam a pena para crimes contra a dignidade sexual cometidos por profissionais de saúde, os que são cometidos contra motoristas de táxi e de serviços de transporte de passageiros por aplicativo e os que são praticados quando há abuso de confiança. Mas, para essa delegada, o aumento da pena pode gerar o efeito contrário e a não punição de acusados em alguns casos. A gente sabe que crimes contra a dignidade sexual realmente ferem mais do que apenas o corpo, fere a alma dessa mulher, que traz traumas que essa mulher vai levar com ela para a vida inteira. O que acontece na maior parte dos casos, na maior parte dos crimes ali que acontecem, a pena prevista ser tão gravosa que não ser proporcional e por razões de política criminal, aquela situação acabar ficando impune. Já a representante do Instituto Retomar destacou que, além do aumento da pena, é importante também a prevenção. Apenas a repressão, ela não vai ser suficiente. O crime sexual, ele é um crime que ele é motivado pela dominação masculina. Ele é um crime que a gente sabe que, historicamente, culturalmente, ele é um crime movido ali pela sociedade patriarcal, por várias crenças. Então, apenas a repressão não vai melhorar. É necessário uma prevenção. Quais as funções, os deveres de um presidente da República? As eleições deste ano vão definir o governante do Brasil pelos próximos 4 anos. 12 candidatos estão registrados no TSE para disputar a cadeira de presidente. O presidente da República é a autoridade máxima do Brasil. Ele é o chefe do Poder Executivo, chefe do governo e chefe do Estado. É o maior responsável pela gestão do país. Indica ministros, sanciona ou veta as leis, representa o Brasil internacionalmente e é o chefe das Forças Armadas. O que mais chama a atenção no Brasil é o alto grau de poder para decretos e também, e aí a gente é bastante diferente dos outros países, a famosa medida provisória. A medida provisória, que é de competência do presidente da República, vem sendo remodelada ao longo do tempo. A própria Constituição remodelou bastante ela. Mesmo assim, é um diferencial do nosso presidencialismo. De tudo, o presidente da República é, sem dúvida alguma, sempre o líder político máximo da nação.
O mandato de presidente é de 4 anos, prorrogáveis por mais 4, e é definido por voto popular. As eleições deste ano têm 12 candidatos a presidente da República registrados no TSE, representando partidos políticos, coligações ou federações. O primeiro candidato em ordem alfabética é Ciro Gomes, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Com 65 anos, Ciro foi governador do Ceará e é a 4ª vez que se candidata à presidência. O Partido Novo apresentou o registro de Felipe Dávila, cientista político de 58 anos, que fundou uma ONG para a formação de lideranças políticas. A coligação Pelo Bem do Brasil, integrada pelo PP, Republicanos e PL, oficializou o nome do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, de 67 anos, como candidato à reeleição. O partido Democracia Cristã registrou José Maria Emael, de 88 anos, ex-deputado federal, que concorre pela 6ª vez à presidência. O partido Unidade Popular, UP, tem como candidato o mineiro Léo Péricles, de 40 anos, técnico de mecânica, que se iniciou na política como líder de movimentos estudantis. A coligação Brasil da Esperança, formada pelas legendas PT, PCdoB, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, PSB, Agir e Avante, oficializou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, que tenta seu 3º mandato. O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, registrou como candidato o empresário Pablo Marçal, goiano de 35 anos. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, registrou o candidato Roberto Jefferson, de 69 anos, ex-deputado federal. A coligação Brasil, formada pelo MDB e a Federação PSDB, Cidadania e Podemos, tem como candidata a advogada Simone Tebet, do MDB, de 52 anos, atual senadora pelo Mato Grosso do Sul. O Partido Comunista Brasileiro registrou a candidata Sofia Manzano, de 51 anos, paulista e professora universitária. O Partido União Brasil tem como candidata Soraya Tronic, de 49 anos, atual senadora pelo Mato Grosso do Sul. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, registrou a candidata Vera Lúcia Salgado, de 54 anos, pernambucana, formada em Ciências Sociais. Cada candidatura solicitada ao Tribunal Superior Eleitoral será analisada e relatada por um ministro. 20 dias antes do primeiro turno das eleições, o dia 12 de setembro é a data limite para que todos os pedidos de candidatura e recursos tenham sido processados e julgados pelo TSE. A cúpula do Senado Federal e seu prédio anexo estão iluminados com a cor laranja até depois de amanhã. A iniciativa é parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, de acordo com o IBGE. São quase 24% da população com algum grau de limitação para enxergar, ouvir, caminhar, ou ainda pessoas com deficiência intelectual, que, segundo o Ministério da Saúde, tendem a ter dificuldades para resolver problemas ou até realizar atividades cotidianas. Superar barreiras para garantir a inclusão é o tema da campanha deste ano, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. A nossa expectativa dessa campanha é para conscientizar a população e que a população e os poderes públicos assumem um compromisso de nos ajudar a fazer a inclusão social
dessas pessoas com deficiências. Esta segunda-feira, dia 22, é o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual. E até o dia 23 deste mês, a cúpula do Senado terá iluminação laranja como referência à campanha. O objetivo este ano é fazer um alerta sobre as resistências que as pessoas com deficiência ainda sofrem, apesar de todos os avanços em leis e políticas públicas. Nós precisamos, cada vez mais combater o preconceito, a discriminação, o capacitismo com as pessoas com deficiência. E quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando desde promover uma qualidade na intervenção precoce, diagnóstico, intervenção de qualidade, seja sistema público, seja via planos de saúde, inclusão num espaço social tão importante como a escola, a inclusão escolar das pessoas com deficiência, até promover, num âmbito social, os espaços sociais mais acessíveis e prontos para receber todas as pessoas com respeito à neurodiversidade e também na vida adulta para a promoção e inclusão no mercado de trabalho. A Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi criada para desenvolver ações de conscientização da sociedade para a necessidade de organização social e de políticas públicas para combater o preconceito e a discriminação. Este é um momento de parada, de reflexão, para sempre analisarmos os desafios, as barreiras que estamos enfrentando e que impedem a plena inclusão da pessoa com deficiência, o apoio para as famílias e para os profissionais. São inúmeros problemas. É uma grande oportunidade de nós dizermos basta, chega, temos que ter voz para que isto tudo deixe de acontecer e que a gente beneficie a pessoa com deficiência, a família dessa pessoa e os profissionais que atuam nessa área. Chegou hoje a Brasília o coração do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. A relíquia veio do Porto, em Portugal, onde é guardada por causa de um desejo registrado por ele em testamento. Os restos mortais de Dom Pedro, exceto o coração, estão no Brasil desde 1972, ocasião dos 150 anos da independência, e ficam depositados no Museu Ipiranga, em São Paulo. O avião da Força Aérea Brasileira com o coração de Dom Pedro I pousou na base aérea de Brasília às 9h48 desta segunda-feira. É a primeira vez que a relíquia deixa Portugal. A vinda ao Brasil faz parte dos festejos do bicentenário da independência. O prefeito do Porto, Rui Moreira, acompanhou o translado. Em Portugal, o imperador brasileiro é conhecido como o Rei Dom Pedro IV. Nesta terça-feira, o coração de Dom Pedro I será recepcionado pelo presidente da República no Palácio do Planalto e depois será exposto à visitação no Palácio do Itamaraty. Após as comemorações de setembro, o coração regressará para o Porto, cidade que acolheu Dom Pedro IV, quando da luta pela restauração do trono português em favor da filha Maria II. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.